Eu quero trabalhar aqui com vocês um tema muito importante que o Senhor pôs no meu coração. Um tema chamado o exercício da fé. O exercício da fé. Nós vamos trabalhar sobre isso dentro da dinâmica desses vídeos que nós assistimos. Nós vamos fazer essa dinâmica entre a vida natural, a vida física natural e a vida espiritual. Nós vamos entender aqui a necessidade desse exercício da nossa vida espiritual. A palavra vai colocar a fé para nós como os músculos da alma. E ela vai nos ensinar, nos motivar a exercitarmos a nossa fé para que você decida o que você quer para a sua vida. Você quer terminar a sua vida como aquele homem com 80 anos, com a alma sarada, com espírito num shape, meu irmão, espiritual, que você olha e fala, caramba, olha o tamanho desse cara. Ou você quer terminar andando de andadorzinho espiritual? Como é que você quer terminar a sua vida? Como é que você quer viver a sua vida espiritual? Então nós vamos trabalhar esse tema aqui nessa manhã. Se tiver como pôr um fundo musical abençoado para nós aí, vai me ajudar bastante aqui, varão. Amém? Irmãos, eu quero já de início dizer para você que a minha intenção aqui não é bater em ninguém, não é, mas é com amor trazer a você uma orientação, um incentivo a você cuidar da sua saúde espiritual, a você cuidar do seu exercício, a você ter essa preocupação na sua vida espiritual, em se exercitar, em você estar bem, em você estar em forma espiritualmente. Porque se vocês estiverem bem, se a igreja estiver bem, você dá menos trabalho para o pastor, você dá menos trabalho para a liderança, e o tempo que eu vou gastar de estar cuidando de você, nós vamos cuidar daqueles que estão chegando, não é não, professor? Chega os novos alunos, você tem que dar uma atenção maior para os professores, para os novos alunos que estão chegando. E se eu não tiver aqueles que já estão inscritos na Academia de Cristo, em forma, em ritmo de exercício, fica difícil. Aí a gente tem que parar o cuidado com os mais novos para estar cuidando daqueles que não entram em forma de jeito nenhum. Então nós vamos aprender através da palavra do Senhor, os cuidados que nós precisamos ter. Então a minha intenção é com amor levar você a exercitar a sua fé, o exercício da fé. Irmãos, eu comecei a fazer uma aula de boxe ali com o nosso irmão Mário, e quando eu cheguei no primeiro dia, irmão Mário, quando eu entrei na escola, que o irmão Mário me recebeu ali, o professor me recebeu, naquele primeiro dia, o Senhor me deu essa mensagem. Essa mensagem veio assim, eu falei, caramba, é muito tremendo o que Deus tem para falar conosco. É muito tremendo o que está acontecendo aqui, é muito tremendo o que Deus está me mostrando aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo, no livro de Mateus, capítulo de número 11 e o verso de número 28, que é o texto base da nossa mensagem aqui hoje. A inscrição na academia. Como se dá essa inscrição na academia de Cristo, na academia espiritual? Jesus está conversando com a multidão, está ensinando ali o sermão da montanha, e ele vai e diz esse versículo para a multidão, ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, que estão fadigados, que estão sobrecarregados, venham a mim todos que estão cansados, que eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para vocês. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? O que me chamou a atenção, irmãos, no primeiro dia que eu cheguei na academia, é que eu cheguei do jeitinho que vocês estão vendo aqui, pansudinho, mas num sedentarismo, irmão, num sedentarismo extremo, sem nenhum ritmo de exercício.
E do jeito que eu cheguei ali, não teve nenhuma objeção para minha inscrição ali na academia. Quando eu cheguei ali na escola, o professor só falou, ó, vem comigo, me acompanha, me segue as orientações que eu vou te dar para você, que você vai entrar em forma rapidinho. Quando nós chegamos ali, irmãos, no meu primeiro dia, eu cheguei, tinha uma menininha de 11 anos, 11 anos aquela menininha, né, Mayra? Irmão, mas pensa numa menina, pá, eu só via o baque das porradas dela, no irmão Mário segurando o negócio aqui, e eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para mim, não. E a menininha, num pique, meu irmão, num pique, cada soco que ela dava, numa força, eu via o barulho assim da luva dela batendo no negócio ali de defesa. Eu falei, rapaz do céu, o Calebinho olhando para a menina, eu vendo o olhar de assustado, ele todo empolgado, que ele queria treinar, né, e tal, e ele olhando para a menina. Daqui a pouco foi chegando as criancinhas, que a menina ela estava fazendo uma aula extra, ela estava se exercitando além do necessário. De repente chegou as crianças para a aula normal deles ali. Aí que eu desanimei mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, se essas crianças estão treinando nesse ritmo, imagina a hora que chegar os adultos, a vergonha que eu vou passar aqui. Eu falei, não. E aí o Caleb está treinando, e eu olhando eles ali treinando, eu falei, e agora? Fico, não fico? Dou uma desculpa, trago só o Caleb? Daqui a pouco chegou o resto do pessoal, chegou os adultos, terminou a aula das crianças, começou a aula dos adultos, e chegou cada um mais alinhadinho que o outro, meu irmão. Eu falei, meu Deus do céu. O irmão Brian, o primo do Mário, começou a me encher o saco. Ei, pastor, é hoje, hein? Eu quero ver essa. E eu travado, irmãos, travado de tudo, sem nenhum tipo de exercício. E aquilo, o Espírito Santo falando comigo. Porque pastor é assim, irmão, quem ministra é assim, tudo para nós é mensagem. Tudo para nós o Espírito Santo está falando com a gente através de cada detalhe. E ali eu fui entendendo, e eu vou fazer menção do Mont Charles, ele não está aqui hoje, queria muito que ele estivesse aqui hoje. Mont Charles é um novo convertido, eu gosto de mencionar ele, porque foi alguém que me marcou muito. Quando ele chegou aqui na primeira vez, aqui na igreja, e ele chegou todo perdido, ele, pastor, como é que eu faço? Eu sento, levanto, ele nunca tinha entrado numa igreja na vida dele, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E ele chegou aqui dizendo, pastor, eu estou procurando por Deus, e alguém falou para mim que Deus está aqui. Eu falei, é aqui mesmo, irmão, você chegou no lugar certo, entra aí. Eu falei, olha, busca um lugarzinho para você sentar, e você vai observar como os outros fazem, e você vai fazendo junto também. Quando for para levantar, você levanta junto, quando for para sentar, você senta. Não tem segredo, falei para ele. Devagarzinho você vai se entrosando, você vai aprendendo junto com os outros, e é assim que é a nossa vida espiritual, irmãos. A gente entra na igreja, a gente não sabe nada, e a gente olha para as pessoas que já estão aqui, e a gente fala, o que eu estou fazendo nesse lugar? A gente vê as irmãs aqui louvando, adorando a Deus na unção, na graça, cheia do poder de Deus, e a gente fala, caramba, o que eu estou fazendo nesse lugar? Esse lugar é lugar de pessoas que já estão no nível espiritual, e a gente acha que a igreja é lugar para pessoas, para anjos sem asa. E não se trata disso, irmãos. Jesus está dizendo, olha, vinde a mim todos. Ele não disse, vinde a mim você que ora muito bem. Ele não disse, vinde a mim só aqueles que já leram a Bíblia do começo ao fim. Jesus não está dizendo, olha, vinde a mim vocês que conhecem todas as regras da igreja. Ele está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que estão fadigados, que não conseguem correr 10 metros, que já está, vinde a mim todos que estão cansados, que eu vou ajudar vocês, que eu vou aliviar vocês. Agora o que nós precisamos aprender aqui, que uma coisa é o professor me receber do jeito que eu estou. Outra coisa é o professor aceitar que eu fique do jeito que eu sou. Isso ele não vai aceitar.
Porque senão o trabalho dele seria todo em vão. Uma coisa é o professor me receber ali na academia do jeito que eu estou. Outra coisa é ele aceitar que eu fique do jeito que eu quero ficar. É um compromisso, é uma aliança que você faz, de que você entendeu que você precisa de uma mudança na sua vida. Você reconhece a sua necessidade e você diz: eu não quero mais viver assim. A minha saúde está deteriorada, eu preciso de alcançar uma forma física. E é uma aliança, um compromisso que você faz. O professor vai se comprometer com você em te ajudar, em te mostrar todos os caminhos. Desculpa. Mas quem vai fazer a diferença é você. É um trabalho em conjunto. Quando a gente vem e levanta as nossas mãos, reconhecendo a nossa necessidade, dizendo: eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, você está se inscrevendo na academia com Ele, você está entrando na sua caminhada espiritual, você está reconhecendo que do jeito que você está não dá para ficar mais. Do jeito que está a sua vida espiritual, não dá para ficar mais. Você quer algo novo, você quer uma mudança, você quer uma transformação na sua vida. E aí você faz um compromisso com Ele. E aí a gente chega na igreja cheio de pecado, de problema, de vícios, do jeito que você está, do jeito que você vem, o Senhor te recebe como um filho amado. Mas aí começa um processo de transformação na nossa vida. Aí vai começar um processo aonde Ele vai trabalhar com você, onde Ele vai, através da sua palavra, aonde Ele vai te orientando, te mostrando como crescer, como se exercitar. E aí você vai ter alguns passos para isso dar certo na sua vida, irmãos. Nós vamos trabalhar aqui 3 coisas: força de vontade, mudança de hábitos e a mudança de alimentação. Alimentação saudável. São 3 passos que, se você não seguir esses passos, não tem como isso dar certo. Não tem como dar certo. Nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 11, nessa mesma passagem onde Jesus está falando, no versículo de número 12, Jesus diz assim: olha, o reino dos céus, o mundo espiritual, ele é tomado à força, e aqueles que se esforçam, essa versão ainda usa uma força mais, uma expressão mais violenta ainda, é pela força que você se apodera dele. Aquele que se esforça consegue tomar posse dele, consegue entrar nele. Ou seja, aquele que se esforça consegue adquirir, chegar em um nível, em um shape espiritual adequado. É preciso esforço. O mundo espiritual, a vida espiritual, ela demanda força de vontade, irmãos. Uma coisa é o professor te receber você na academia do jeito que você está, outra coisa é ele te aceitar que você fique como você é. Ele não vai aceitar. E aí ele vai te passar as instruções, e aí ele vai te mostrar como você deve fazer. Mas vai depender de mim e de você, de nós aplicarmos no nosso dia a dia, de nós nos exercitarmos no nosso dia a dia, aquilo que está nos sendo passado. Porque para mim viver só na minha aula, uma vez por semana ali na academia, não vai mudar nada na minha vida. Se eu não tiver um alvo, um objetivo, se eu não entender e reconhecer que eu preciso, é uma questão de necessidade, de mudar os meus hábitos, de mudar a minha vida, e aí vai te custar, irmão. Aí nós estamos falando de renúncia, de abrir mão de coisas que você ama, que você quer muito, você tem que renunciar por força de vontade. Em momento algum vai ser fácil. Em momento algum vai ser fácil. Mas tem que ter força de vontade.
tem que ter força de vontade. Caso contrário, você vem na aula, o professor te dá todas as instruções, e você sai todo animado, agora eu vou para cima. Quando chega na segunda-feira, os maus hábitos voltam, tudo normal, nada muda, não pratica nada daquilo que foi ensinado, daquilo que foi te passado, não vai mudar nada, irmão. Se eu ficar em casa assistindo os vídeos do Stories do professor, ele se exercitando, se eu tiver, guardar para mim as instruções que ele me dá e não aplicar na minha vida, não vai mudar nada. E aí vai chegar uma hora, vai chegar um momento que o professor vai perder a paciência. Ele fala, cara, eu te recebi, eu estou aqui me dedicando para você, eu te passo os exercícios, mas poxa, já 4, 5, 6 meses, 1 ano que você está aqui e nunca muda, não cresce, não entra em forma, não entra em ritmo. Você tem que se dedicar, porque você fez um compromisso. Você entrou, você se inscreveu na academia. E aí a pessoa vem para o culto, irmãos, você vem para um culto como esse, a palavra do Senhor fala com você, o Senhor te mostra como fazer, Ele te direciona, o Espírito Santo alegra o seu coração, e aí o camarada sai daqui pentecostal, sai daqui avivado, e você fala, não, agora esse camarada vai. Aí chega em casa, passa a semana toda, não tira 1 minuto para ler a Bíblia, não tira 1 minuto de oração com Deus, não tira um tempo de devocional com Deus, não aplica nada daquilo que o Senhor falou com ele durante a aula aqui no domingo, não aplica nada na sua vida, e aí nunca entra em forma, irmãos. Irmão, quando você tem um alvo, quando você tem força de vontade, quando você tem um objetivo, nada te desmotiva. Não pense você que vai ser fácil. Não pense você que é fácil dobrar o joelho e orar. Tem dia, irmão, que parece que o céu não se abre. Tem dia que é uma guerra. Aí você ouve muita gente dizer assim, eu não senti de orar hoje, não estou sentindo. Não se trata de sentir, irmãos. Se você esperar o seu corpo sentir vontade de fazer exercício, de levantar de manhã, né, Jenny, fazer uma caminhada, você nunca vai fazer isso. Se você esperar o seu corpo sentir, você nunca vai fazer. É uma questão de necessidade, é você olhar para um vídeo como aquele que nós colocamos aqui, e você escolher o que você quer para a sua vida. E aí eu abro um parênteses aqui, irmão, e já te aconselho você. Faça isso enquanto você está bem. Tome essa decisão enquanto você está bem. Não espere uma motivação maior, mais forte, para te obrigar você a ter que se exercitar. Não espere você entrar num coma espiritual, para você se sentir obrigado a se exercitar. Não espere sentir as dores da enfermidade, para o médico chegar e falar para você, ou você se exercita, ou você vai morrer, ou você vai viver sofrendo com essas dores. Eu me lembro o pastor Denis, quando ele começou a ficar doente, começou a passar mal, o cara estava pesando uns 130 quilos na época, em 2 meses ele perdeu 20 quilos assim, irmão, doente, com dor, vomitando, e foi algo terrível. E os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha. Foi para o Brasil se tratar. O médico falou para ele, meu irmão, ou você cria uma rotina de caminhada, ou você exercita o seu corpo, ou você tem poucos meses de vida. Ou você cuida da sua saúde. Meu irmão, todo dia de manhã ela vai ao pastor Denis. Obrigado. E assim é na vida espiritual, irmãos. Às vezes a gente espera a nossa saúde chegar num coma. Às vezes a gente espera as coisas chegarem num extremo, para daí a gente se despertar, que a gente precisa exercitar a nossa fé. Porque isso vai fazer bem para a nossa alma, vai fazer bem para o nosso espírito.
Então comece a fazer, tome essa decisão, tenha força de vontade enquanto você está bem, enquanto você está com saúde ainda, porque depois que as enfermidades vêm aí é mais difícil, irmão. Você vai ter que fazer na marra, você vai ter que vir para a igreja, orar, chorar, clamar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida espiritual, mas daí já está mais difícil. Aí você já está enfermo, já está doente, aí você já tem menos força, menos disposição de fazer. Então faça enquanto você ainda está bem. Enquanto a sua família ainda tem saúde espiritual. Enquanto o seu casamento, enquanto a vida dos seus filhos ainda tem saúde. Enquanto você ainda tem disposição, que vai ser mais fácil, você vai ver que vai ser mais prazeroso. Força de vontade, irmãos, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Você acha que é fácil sair todo dia de manhã, num dia como esse? Dia da gente estar curtindo com a família, aproveitando. Você vir aqui para a igreja, alimentar a sua alma. Sabe, não é fácil, irmão. Não é fácil você tirar uma horinha do seu dia ali para você ler a palavra, para você ter um devocional com Deus. Não é fácil porque as atrações que a gente tem hoje em dia, está sempre nos chamando a fazer outra coisa. É Netflix, é Instagram, é tudo, gente, é tanta atração que aparece, que para se exercitar, para a gente fazer uma caminhada, eu estou com a bicicleta lá, já está enferrujada, irmão. Eu nem sei se eu sei mais andar de bicicleta, está lá na garagem. Toda vez que eu penso em andar de bicicleta, mas quer saber, vamos lá no shopping, vamos lá no cinema, vamos lá fazer alguma outra coisa, porque é muita atração, é só mesmo se você tiver muita vontade. Tu tem que ser macho de verdade, tu tem que ser corajoso de verdade, para caminhar com Jesus, irmãos. Quem é da casa aqui, estava no culto da virada, e nós demos um tema para esse ano, o ano de 2023. Quem lembra do tema que nós demos para esse ano? Fala aí, irmão Rafa. O ano da decisão. Eu decidi seguir a Cristo. Esse foi o tema que nós demos para esse ano. Irmão, esse ano é um ano de decisão para a nossa vida. Você precisa tomar uma decisão de se levantar, de fazer algo pela sua vida espiritual, porque senão você vai sofrer as consequências. O sedentarismo espiritual vai te matar. O segundo passo que nós precisamos entender, que uma vez que nós temos força de vontade, nós agora precisamos mudar os nossos hábitos. E para haver mudança de hábito, você precisa ter uma mente renovada. Romanos capítulo 12, o versículo de número 2, a palavra vai nos dizer: transformai-vos, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. O que a palavra está dizendo aqui? Renovação de mente é você despertar para a vida. É você sentar com o professor e ele te mostrar para você que você pode ter uma mudança, ter uma qualidade de vida melhor, e você falar: caramba, eu acordei para a vida. Eu vou agora mudar a minha vida. A palavra diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É você olhar para as pessoas ao seu redor e falar: eu não quero uma vida igual de todos. Eu quero viver uma vida diferenciada. Eu quero ter uma saúde diferenciada. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um referencial para ele. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é de você levar a sua vida espiritual, você entrar num shape espiritual, a ponto de você não ter medo do macumbeiro, você não ter medo da macumba, sabe, de bruxaria. Você entrar num shape espiritual, que ao invés de você ter medo do macumbeiro, é o macumbeiro que vai ficar desesperado quando ele souber que você diz para ele que está orando por ele.
Ele vai entrar em pânico, ele vai falar, meu Deus, tem um crente que falou que está orando para mim, para Deus salvar a minha vida, e ele vai entrar em pânico, é ele que vai ter medo de você. Nós estamos falando aqui de entrar numa forma física, espiritualmente falando, você entrar num shape, numa forma espiritual, a ponto de o inferno mandar os demônios, e quando ele chegar e ver o seu tamanho, ele falar, opa, com esse aqui não. Ele voltar lá para o inferno e falar, manda outro lá que eu não dou conta. Não, você me mandou perturbar a família daquela irmã, você mandou ir lá bagunçar o casamento daquela família, não dou conta, volta lá que... Não. Olha o tamanho do camarada. Caso contrário, meu irmão, se ele tiver você com seus hábitos todo bagunçado, alimentação, tá nem aí, motivação zero, não tem vontade nenhuma de servir a Deus, de buscar, de se exercitar espiritualmente, ele vai rir da sua cara, ele vai vir, vai bater mesmo, vai arrebentar com a sua família, vai arrebentar com a sua casa, com a sua vida espiritual, porque ele sabe que você está fora de forma, ele sabe que você está desprotegido, ele sabe que você está vulnerável, e aí ele não tem medo. Irmão, o diabo não respeita o meu terninho de pastor aqui não, irmão. O diabo não respeita a sua carteirinha de membro, o diabo não respeita nada disso, o diabo respeita um crente que tem um shape espiritual, irmão. Um crente que tem uma vida de oração, o diabo respeita alguém que tem uma vida espiritual saudável. Isso aí põe qualquer demônio para correr, irmão. Qualquer demônio para correr. Para isso é preciso mudança de hábitos. Mudança de hábitos, irmãos. Você levantava de manhã, já a primeira coisa que fazia era pegar o celular, ficava ali, sai para trabalhar. Aí de repente você tem uma mente renovada. Agora você já levanta de manhã, já começa a se alongar. Já pega a cordinha, né? Já vai se aquecer. Tira ali um tempinho para exercitar o corpo. E já sai para trabalhar. Com o corpo aquecido, animado, e aquilo vai te dando um ritmo, aquilo vai trabalhando no seu corpo, e você vai vendo que aquilo que antes era terrível, era duro de fazer, vai se tornando normal na sua vida, vai se tornando natural na sua vida. Quando você chega ali na aula, e você vê o professor fazendo, ele dando os golpes, você fala, caramba, é tão natural para ele, porque ele já está num ritmo. Ele já está numa forma física que ele se desempenhou para aquilo. Houve uma força de vontade. E assim é na vida espiritual, irmão. Assim é na vida espiritual. Você chega, você vê um crente cheio de fé, um crente o tempo todo alegre, animado, as lutas vêm, nada derruba aquele camarada. E você vê ele passando pelos desafios, você fala, meu Deus, eu estou com uma lutinha tão pequena, estou aqui, não queria nem vir para o culto hoje. Você fica envergonhado. Mas isso motiva você e fala, cara, eu quero chegar nesse nível. Eu quero chegar nesse nível espiritual na minha vida. Eu quero ter a fé que a irmã Heloísa tem. Eu quero ter a fé que o irmão Dudu tem. Eu quero chegar nesse nível. Força de vontade. Mudança de hábitos, irmãos. Não tem como você querer resultados diferentes na sua vida, fazendo as mesmas coisas. Não vai dar. Não tem como eu querer um resultado diferente na minha vida espiritual, na minha família, na vida dos meus filhos, fazendo as mesmas coisas. Se não houver uma renovação de mente, um entendimento da necessidade que eu tenho de me exercitar e partir para cima, e me dedicar, e mudar os meus hábitos. E aí nessa mudança de hábitos, irmãos, a gente precisa entender que às vezes nós vamos precisar até de reciclar algumas amizades, alguns relacionamentos na nossa vida. Porque quando você vai para a vida de um atleta, ele até tem, irmão Cris, ele até tem amizade com outras pessoas, ele convive com outras pessoas, mas quem faz parte da sua intimidade, do seu vínculo de amizade, do seu dia a dia, são pessoas que têm a mesma mente que ele, são pessoas que vivem o mesmo mundo que ele.
Porque não tem como um atleta querer andar com um camarada que come de tudo, que bebe de tudo, que tem uma vida desregrada. Ele vai dar choque, irmão. Vai dar choque, não vai dar certo, a conta não vai fechar. Então, na sua vida espiritual, você vai precisar de se aproximar de pessoas que te aproximam de Deus. Você vai precisar de se aproximar de pessoas que tenham a mesma vontade que você, o mesmo foco que você, que querem viver uma vida saudável espiritualmente. Caso contrário, vai ser muito difícil, se não impossível, de você mudar os seus hábitos. É uma mudança radical de vida. Ele te recebe do jeito que você está, mas a partir do momento que você se inscreve na academia, tem que haver mudança, tem que haver dedicação, força de vontade, sacrificar algumas coisas. E às vezes dói, às vezes custa, mas depois que passa, você começa a observar, poxa vida, realmente aquela pessoa me fazia muito mal. Realmente aquela amizade não era legal para mim. Realmente, graças a Deus que eu abri a minha mente para me afastar dessas companhias, desses ambientes. Caso contrário, você vai ser tentado a bagunçar a sua alimentação, a bagunçar os seus hábitos. O camarada está ali numa dieta regrada, e ele sai e vai para a churrascaria com um amigo que come à vontade, não está nem aí com nada. Qual a chance dele sentar, Mário, na churrascaria e comer um pratinho de saladinha? É zero. É zero, meu irmão. É zero. Assim é na vida espiritual, irmão. Pessoas que vivem a sua vida do jeito que ela bem entende, não está nem um pouco preocupada com o que Deus quer para a vida dela, não está nem um pouco preocupada em agradar a Deus, em viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e você andar com Ele, você acha que isso não vai influenciar a sua vida? Você acha que você vai conseguir orar, ter uma vida de oração, ter uma vida de exercício espiritual, convivendo com pessoas que não estão nem aí para a vida espiritual delas? A tendência é você ficar igual a elas, é você se alimentar igual a elas. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18, a palavra do Senhor vai nos dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, com vinho em que leva a libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, tu pode ter força de vontade, tu pode até mudar os seus hábitos, mas a alimentação, ela é extremamente importante, ela é fundamental para o seu preparo físico. E está difícil, irmão. Pensa num pastor Anderson que está sofrendo. Pensa num pastor Anderson que está difícil mudar isso na minha vida. Pensa num homem que come com prazer, mas tem que mudar. Foi uma das primeiras coisas que o professor me disse: pastor, você vir aqui, você se exercitar em casa, mas se você não mudar a sua alimentação, esquece. E aí o que a gente vê é um monte de crente diabético espiritualmente, colesterol alto, vive doente, vive enfermo, Dudu. Não tem saúde espiritual, irmão, porque não cuida da alimentação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é ciência. Pastor Anderson também é cultura, viu? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Você é aquilo que você se alimenta. Isso é comprovado. Se você se alimenta bem, se você se alimenta saudável, você é uma pessoa saudável. Se você se alimenta de porcaria, de tranqueira, você vai ser uma tranqueira. Seu corpo não vai ter saúde nenhuma. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos, irmãos. E aí eu preciso entender a importância que é para a nossa vida, a nossa alimentação. Se eu não cuidar da minha alimentação, eu não vou ter disposição para ter a força de vontade e a mudança dos hábitos que eu preciso ter. A alimentação vai ser fundamental.
fundamental, irmãos. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, e Ele me tirou de um lamaçal, Ele me tirou de um lodo, de um charco de lodo, e Ele firmou os meus pés sobre a rocha, e Ele pôs um novo cântico na minha boca. Pôs um novo cântico na minha boca. O que o salmista está dizendo ali, olha, eu estava preso no lamaçal de pecado, eu estava ali atolado, sem firmeza nenhuma na minha vida, o Senhor veio, me tirou do lamaçal, me pôs firme numa rocha, e eu agora tenho firmeza na minha vida, eu sei aonde eu quero chegar, e Ele pôs um novo cântico na minha boca. Ou seja, a nossa vida é mudada, é transformada. Aquilo que sai de você é diferente. Agora, para isso, eu preciso entender aquilo que eu me alimento. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Como é que eu faço para me alimentar espiritualmente? Como é que a nossa alma e o nosso espírito é alimentado? Lembra da palavra que nós trouxemos aqui sobre as janelas da alma? Os olhos e os ouvidos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós temos acesso com os nossos olhos, aquilo que entra nos nossos ouvidos, é aquilo que vai alimentar a nossa alma, o nosso coração. Os homens, por sua vez, são atraídos pelo olhar. Os homens, por sua vez, são atraídos pelo olhar. O homem não pode ver passar uma mulher arrumadinha ali, mais bonita, que ele diz, é o olho. E aí nós vamos ver uma porcentagem gigantescamente maior de homens viciados em pornografia do que de mulheres. Porque é a área que o inimigo sabe que atrai mais o homem, é através do olho. E aí nós temos que vigiar aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que alimentamos a nossa alma, o nosso espírito. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste, com aquilo que você acessa, porque isso vai entrar dentro de você e vai entrar para o seu organismo, e pode arrebentar com o seu corpo, meu irmão. Pode arrebentar com a sua estrutura espiritual. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Cuidado com aquilo que você ouve. A mulher, ela é atraída pela conversa do malandro, por aquilo que entra no ouvido, as fofocas, ela é mais tendenciosa pelo ouvido. O que convence a mulher não é o olhar. A mulher vê o bombadão passando, às vezes nem liga. Mas chega um todo feinho, desajeitadinho com a conversa, ele leva. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Eu estava vendo um vídeo, uma reportagem, não me lembro direito. Alguém pegou um hambúrguer do McDonald's e ele deixou aquele hambúrguer em cima da geladeira durante 1 ano. 1 ano. O hambúrguer estava intacto, irmã Lília. Intacto. Não apodreceu, não cheirou mal. O hambúrguer ficou intacto 1 ano. Você imagina uma porcaria dessa dentro da gente, irmãos? Você imagina uma tranqueira dessa dentro da gente? Você imagina você ingerir isso no seu corpo, e a gente sabe que faz mal, mas a gente vai lá e come. A gente usa Coca-Cola para desentupir pia dentro de casa. A gente usa Coca-Cola para tirar ferrugem. Imagina isso dentro do nosso organismo, mas a gente come, e pior, a gente dá para eles também. A gente consome e dá para eles. Se não mudar a alimentação, irmão, esquece. A sua saúde espiritual vai ficar. Irmão, do que você tem se alimentado? Homens, do que vocês têm alimentado as suas famílias? Irmãos, do que nós temos alimentado as nossas famílias, a vida espiritual dos nossos filhos? É das novelas da Globo? É dos vídeos de TikTok? O que é que tem nos alimentado espiritualmente, irmãos? Do que é que nós nos enchemos? O que é que você tem ouvido? Que tipo de música que você ouve? Do que é que você tem se alimentado? O que é que tem nutrido a sua vida espiritual? Você vai para a música brasileira, a música sertaneja brasileira hoje, acabou, não tem nada de sertanejo.
Você não vê as músicas falando da terra, do campo, do homem. As músicas sertanejas hoje é falando sobre traição, é pondo a mulher como um objeto, é pondo a mulher como autoritária dentro de casa, é diminuindo a masculinidade do homem. É uma coisa terrível, irmãos. As músicas hoje têm pregado relacionamentos sem compromisso, sabe? E as pessoas vão se alimentando disso. Do que é que você tem alimentado a sua vida, a vida dos seus filhos? Você se alimenta de louvor, de adoração a Deus dentro da sua casa? Ou é funk o dia todo? Ou você entra no seu carro, desce. Do que é que você tem alimentado a sua vida? Nós somos aquilo que nós ingerimos, irmãos. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se eu me alimento de algo que só me prega prostituição, uso de drogas, depravação, eu vou me tornar naquilo. Eu vou ter uma mente contaminada. Eu vou tratar a minha esposa como um objeto. Eu vou tratar a minha esposa como uma qualquer. Eu vou olhar para as irmãs da igreja como uma pessoa qualquer. Eu não vou saber respeitar. Se eu me alimento do que não presta, eu vou me tornar naquilo que eu estou me alimentando. Irmão, a música tem um poder tão grande de influenciar a sua vida, que se você imaginasse, você tinha muito cuidado, irmãos. Hoje você está aqui, estou ministrando, estou pregando aqui, e vai servir para você, vai te alimentar você vai embora, daqui 2 semanas, ou se calhar a semana que vem você já nem lembra mais nada. A música não, irmão. A música é 24 horas. Aquela mesma mensagem martelando na sua mente, Carol, martelando na sua mente, aquela mesma mensagem. E se é uma mensagem que não vai trazer saúde para a sua vida espiritual, meu irmão, isso vai entrar no seu organismo espiritual e vai começar a direcionar, você vai passar a viver a sua vida baseado na mensagem daquela música. Isso é extremamente importante, irmão. Cuidado com o que você se alimenta. A alimentação, ela é extremamente importante para o seu preparo. Tem que correr, meu Deus, a hora voou. Extremamente importante, irmãos. E uma vez que eu cuido disso, uma vez que eu tenho uma alimentação saudável, uma vez que eu mudo os meus hábitos, eu vou agora atingir um nível, vou chegar numa forma, um shape espiritual, que eu vou ter condições de encarar desafios que pessoas comuns não encaram, irmãos. Que pessoas comuns não encaram. Se a irmã Heloísa quiser já subir aqui, me ajudar, por favor, minha irmã. Mateus capítulo 17, o versículo 20. Com isso nós já estamos quase encerrando, irmãos. A palavra do Senhor está dizendo: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. A gente interpreta de forma errada às vezes esse versículo. E a palavra está sendo bem clara: se vocês tiverem fé, não é do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda. Grão de mostarda é a semente mais pequena, é o grão menor que existe. É uma semente pequenininha, e olha o tamanho da hortaliça que nasce dele. Se Jesus estivesse nos incentivando a ter uma fé pequena, igual do tamanho do grão de mostarda, já entraria em contradição, porque ele já começa esse versículo chamando a atenção dos discípulos, porque eles foram expulsar um demônio, Maleni, foram expulsar os demônios e não conseguiram, passaram uma vergonha danada. Aí Jesus vem e consegue expulsar o demônio. Eles perguntam: Jesus, o que é que nós temos que fazer? Por que o Senhor conseguiu e nós não conseguimos? Aí Jesus já repreende eles, fala: por causa da pequena fé de vocês. Ué, mas tem que ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda? Não, irmãos. Jesus está dizendo como um grão de mostarda. Quando Pedro está afundando, Jesus segura nele e fala: ei, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está sempre chamando atenção, tirando onda com quem não tem um preparo espiritual.
Rapaz, quase que Jesus está dizendo para Pedro, entra na academia, cara, se exercita mais, homem de pequena fé. Mas quando Jesus está dizendo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Jesus está comparando, porque o grão de mostarda, ele pode ser pisado, ele pode ser quebrado, você pode pôr ele no fogo, ele passa pelo fogo, mas ele continua com a mesma essência. Você não consegue quebrar ele, você não consegue tirar a essência dele. Pode queimar, torrar ele no fogo, põe ele, planta ele, que ele vai continuar produzindo. Ele resiste a toda e qualquer circunstância. O que Jesus está dizendo, se vocês entrarem no nível espiritual, se vocês entrarem num shape espiritual, a ponto de o inimigo, o demônio olhar para você e falar, epa, com esse aí eu não posso. Olha o tamanho desse camarada, olha o tamanho dessa mulher. Tudo aquilo que você pedir, meu irmão, Deus vai fazer. Deus faz coisas que não existem a acontecer, para abençoar e cuidar de você. Quando nós olhamos para as dinastias dos faraós no Egito, foram 18 dinastias, irmão Ricardo. 18 dinastias de faraós. Nenhuma delas tiveram um governador no Egito, a não ser a dinastia do faraó que cuidou de José. Lembra do Zé do Egito? Foi o único governador que existiu nas dinastias do faraó. Não existia, não estava no script, irmãos. Não estava programado, não tinha governador, pois Deus fez acontecer, um governador mudou a história para pôr José lá, por causa da fé de José. Por causa da fé de José. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer desse monte, sai para lá e vai para lá, e ele vai. A maior lição de fé que eu já recebi, a minha primeira e grande maior lição de fé que eu recebi, eu já contei aqui na igreja, a gente pequeno, eu e meus irmãos, a gente pequeno, numa pobreza, Carol, numa situação difícil, acabou o gás lá em casa, mãe tombou o gás já tinha, quem é do Brasil sabe o que eu estou falando, pega o botijão de gás e deita para derramar até a última gota, e acabou, irmão, não tinha dinheiro, a gente se arrumando para ir para a escola, minha mãe falou, vai lá chamar o seu pai, a gente morava no pátio da empresa, fui lá, chamei meu pai, o pai veio, a mãe falou, ó, tá aí, ó, pouco de comida que ainda tem, tá aí no fogão, eu preciso cozinhar, não tem gás, o que você vai fazer? Meu pai colocou a gente de joelho em volta daquele botijão, e ele falou, Senhor, mediante a minha fé, eu vou levantar aqui agora, eu preciso preparar a comida para os meus filhos, mediante a minha fé, eu vou acender esse fogo aqui agora, e a minha esposa vai cozinhar. E a gente chorou, a gente se alegrou, e eu fiquei ali, nós tudo ali naquela expectativa, né? Irmãos, a minha mãe cozinhou mais uns 15 dias, até o dia que meu pai conseguiu dinheiro para comprar outro bujão de gás. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, esse é meu pai, esse é o cara, meu pai, caramba, o cara tem poder para pôr fogo no... E aquilo para mim, irmãos, foi uma lição de vida. Naquele dia o meu pai me ensinou que acontecesse o que acontecesse, há um Deus no céu, que quando a sua confiança está nele, você supera toda e qualquer dificuldade, irmãos. Toda e qualquer dificuldade. Uma fé como um grão de mostarda. Está ali o pastor Vanderlei. Num ano enterrou 2 irmãos, uma cunhada e não sei quantos mais na família, né, irmã Luiz? Um limpa na casa, irmãos. Uma fé como um grão de mostarda. Nada derruba. Espancada vem, você fica até meio tonto assim, mas você permanece de pé. E você vai para cima. Porque não tem como correr, irmão. As lutas da vida, as batalhas da vida, foi aberto o culto aqui falando, no mundo vocês vão ter aflições, não tem como fugir das batalhas da vida. Agora o importante não é o quanto você consegue bater, é o quanto você tem condições de aguentar. Dizia o profeta Roque Balboa. O importante é o quanto você aguenta apanhar.
E para isso é preciso preparo. Para isso é preciso preparo. Ah, pastor, mas você está falando assim porque você não passa por luta, você não, igual a gente passa. Coitado, irmão. Sabe de nada, inocente. Sábado passado, a gente passou assim uma situação que tirou o nosso chão, irmãos. A gente foi para o House Mission ali, amarrado, forçado. Sabe, eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. A Núbia, sabe, chateada. Mas a gente fomos lá para casa da Maleni. Chegamos ali, a gente cantando com os irmãos, o Espírito Santo veio, já nos renovou de novo, a gente se exercitando ali junto com os irmãos, a gente já se empolgou de novo. Domingo viemos para o culto aqui, domingo passado, o poder de Deus caiu aqui, sabe, aí quando chega durante a semana, a gente ali animadinho, começando a tentar se reerguer de novo, vem outra pancada. O pastor David, o nosso amigo, além dos tumores que ele já tem no corpo, nos liga e fala: olha, o médico descobriu um tumor no meu cérebro, eu vou ter que operar em caráter de urgência. E quando eu liguei para ele, que eu falava com ele durante a semana, ele falou: pastor, eu não sei se Deus vai me curar do câncer, eu não sei por quanto tempo eu vou ter que lutar contra o câncer, mas pela fé que eu tenho uma convicção dentro de mim que Deus não vai me deixar morrer sem antes eu ter o privilégio de semear o evangelho no coração dos meus filhos. A esposa dele grávida e um filhinho de 3 aninhos. Ele tem 28 anos. Liguei para ele ontem antes da cirurgia, na sexta-feira antes da cirurgia, ele operou ontem de manhã. E você liga para confortar o cara, é o cara que te conforta. Você fala: meu Deus, esse cara é surreal. Ontem eu conversando com a esposa numa fé, a cirurgia foi um sucesso, 8 horas de cirurgia, irmãos. Ele gravando um vídeo agradecendo a Deus e louvando a Deus. Está lá vivo, se recuperando. A esposa falou para mim: pastor, sabe que eu até esqueci que eu estava grávida, vou embora para casa agora, cuidar de mim, estava tão empolgada aqui, uma expectativa tão grande, numa fé tão grande. Você entra num shape, irmão, que nada te derruba. Você tem força para caminhar, as pancadas vêm. Agora, se você não exercitar a sua fé, se você não se alimentar bem, qualquer luta, qualquer olhar torto para você na igreja, qualquer comentário que te desagrada, seja quer largar tudo, quer saber, eu não vou mais para a igreja, quer saber, eu estou orando e olha o que está acontecendo com a minha família, estou orando e as coisas, olha, a porta se fechou. Irmão, os problemas vêm para todos. As lutas não são inerentes para o crente e para o não crente. As lutas não escolhe país, nação, cor, tamanho, vem para todo mundo, irmão. Vem para todo mundo. E aí a gente tem que entender que ou nos preparamos, ou nos dedicamos à nossa saúde espiritual, ou a gente está fadado a morrer, atrofiado. O que é que você quer para a sua vida espiritual? Andar de peito erguido? Você quer desfrutar com a sua família? Você quer ter uma família saudável, um casamento saudável? Ou está andando aí de andador espiritual, precisando que todo mundo te carrega, precisando que todo mundo cuida de você, tempo que você poderia estar cuidando de alguém? Mas está anos na igreja, mas não tem mudança de vida. Esse cara é crente? É igual aqueles camaradas que vai para academia, faz a inscrição, mas nunca vai na aula, nunca participa. Ele vai lá no dia de aula e tal, se empolga, mas durante a semana não tem exercício nenhum, nunca vai entrar em forma, irmão. O cara pode vir para a igreja, ele participa, se alegra que no culto a palavra fala com ele, mas se não aplicar na sua vida, se não se exercitar durante a semana, nunca entra em forma. Qualquer luta, qualquer coisa desanima ele. Qualquer coisinha chama a atenção dele. E vai ficando cada vez mais fraco espiritualmente, a ponto de não conseguir mais andar. Como eu tenho ouvido isso ultimamente, irmãos?
Pastor, eu até queria, mas eu não tenho força, pastor, para ir. Eu não, irmão, você já ouviu essa expressão? Quantas vezes eu tenho ouvido isso ultimamente? Pastor, eu não tenho força para ir para a igreja. Eu vi o senhor chamando, eu queria muito ter ido, mas não tive força, pastor. Hoje era para estar lotado aqui, irmãos. Hoje era para estar cheio aqui, ó. Sentindo a falta de muita gente. Mas graças a Deus pela sua vida que você está aqui hoje. Se coloca de pé, irmãos. Oh, aleluias. O Senhor quer nos levar a um nível de fé, irmãos, para entendermos que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nada muda quem é Deus. O compositor dessa música teve a sua mãe o ano passado assassinada. Ela estava dentro da igreja, cultuando, em um culto de oração. O camarada entrou dentro da igreja lá no Brasil, matou a mulher a paulada. A paulada, Leandro. Uma mulher de quase 60 anos, quase 70 anos. Perguntaram para ele, o filho dele, que escreveu essa canção que nós vamos cantar agora. E daí, agora, como que vai ser? Continua sendo. Nada disso muda quem é Deus. Nada disso muda quem Deus é para mim. Ele continua cantando e louvando a Deus. E dizendo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.